Olá pessoal, amigos, amigas, hoje eu vou voltar àquele assunto chato sobre motoristas que não dão seta. E quando eu estou no trânsito, eu fico pensando, quando eu vejo alguém que não dá seta, que tipo de deficiência essa pessoa pode ter. Mas existe uma outra possibilidade também, pode ser que o carro dele, o modelo do carro que ele está conduzindo, ou que ela está conduzindo, não tenha vindo com esse item de série de fábrica, a alavanquinha da seta. É uma possibilidade também, não podemos descartar nenhuma. Mas voltando às possíveis deficiências que possam haver, aí o leque é bem mais amplo. Descartada a possibilidade do carro não ter vindo com a alavanca da seta de fábrica, que é um problema que exigiria um recall dos fabricantes, naturalmente. As possibilidades de falhas humanas, de deficiência humana, poderia ser distração, poderia ser falta de empatia, poderia ser falta de cidadania, poderia ser falta de capacidade intelectual para aprender bem o que foi ensinado na autoescola, ou falta de percepção ao observar que outras pessoas dão seta quando vão fazer conversões à direita ou à esquerda, ou simplesmente trocar de faixa, ou estacionar o veículo próximo à guia, aonde for permitido, nos espaços permitidos, enfim. É uma série grande, uma gama enorme de possibilidades. Outras possibilidades também, já repetindo de certa forma, a deficiência intelectual da pessoa. Ela não sabe para que serve a seta, não leu o manual do veículo, às vezes comprou um carro usado e não tinha mais o manual, daí ela não sabe para que serve. É uma grande possibilidade também. Outra possibilidade também é um sentimento de sadismo, de querer prejudicar os outros que estão no trânsito. Até porque prejudicam realmente em várias circunstâncias. Relembrando que, segundo estatísticas mundiais, 27% dos acidentes, pelo menos no Brasil, acontecem justamente pelo fato do indivíduo não dar seta. E muitas vezes esses indivíduos que tinham por hábito não dar seta, não sabemos o motivo, aliás, nunca vamos saber, porque eles acabaram provocando acidentes e perderam a vida por isso. É muito triste, é lamentável isso, que Deus tenha a alma dessas pessoas em bom lugar, mas aconteceram muitos casos de pessoas, sim, que perderam a vida, sim, por falta de dar seta, sim. Então é muito grave isso que eu estou falando, é um recado para ser compartilhado, porque é um caso de saúde pública, é preciso estudar essas pessoas para saber que tipo de deficiência eles têm para não dar seta ao dirigir. Voltando a exemplificar os casos de prejuízo ao trânsito, muitas vezes o indivíduo causa prejuízo a ele mesmo, que não tem hábito de dar seta. Às vezes ele está parado numa via perpendicular, buscando acesso a uma via com mais movimento, com um fluxo grande de carros, mas os carros que estão trafegando, os motoristas, não tem como saber se ele vai fazer conversão para a direita ou para a esquerda, aí não tem como segurar um pouco para ele entrar, porque o indivíduo não dá seta, ele tem uma dessas possibilidades anteriores, ou o veículo dele também não tem alavanca de seta, ou ele não sabe para que serve, enfim. Aí ninguém vai conseguir dar a vez para ele, porque o cara não deu a seta nem para a direita, nem para a esquerda. Aí quem está vindo à esquerda não sabe se não vai segurar para ele entrar à direita e vice-versa, enfim. É o que acontece com as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Uma deficiência grave que, felizmente para eles e infelizmente para nós, é uma falta leve, que felizmente para eles e infelizmente para nós,
não há multa, apesar de estar previsto no Código Nacional de Trânsito, multa para quem faz conversões ou muda de faixa sem dar seta. Mas não há fiscalização para isso e nós continuamos seguindo nesse trânsito de pessoas com deficiência, das mais variadas, como eu já disse, falta de empatia, egoísmo, porque eles se beneficiam quando outras pessoas dão seta. Aí, o pior de todos, digamos assim, os piores 2 casos, vou citar só 2 para não estender demais, são aqueles que freiam para entrar, freiam bruscamente, às vezes até, para fazer uma conversão à direita ou à esquerda, e depois, sem dar seta, aí quem está atrás não sabe o que fazer. E nesses casos acaba acontecendo acidente, sim, colisão traseira, engavetamento. E tem aqueles outros, que eu não sei qual que é a motivação deles, dentro dessas todas, e mais algumas que eu não citei, eles estão parados no semáforo com a possibilidade de fazer a conversão para a direita e para a esquerda, mas não o fazem. Daí outras pessoas que vêm com seus veículos atrás param pensando que ele vai seguir reto. Na hora que abre o semáforo, o cara continua parado. Ou se não, na melhor das hipóteses, digamos assim, com um mínimo de empatia, assim 0,1 de empatia e de cidadania e de capacidade intelectual, depois que abre o sinal, o indivíduo dá seta. Aí todo mundo que estava atrás, que esperava que ele seguisse reto naquela via, vai ter que ficar parado esperando ele conseguir fazer a conversão, porque tem fluxo contrário, na pista contrária, ele tem que esperar todo mundo que vai passar no sentido inverso para depois ele conseguir fazer a conversão, e fica lá o cidadão muito provavelmente se divertindo com o incômodo, transtorno de 2, 3, 4, 5 veículos, motoristas de veículos que ficam parados atrás sem saber o que fazer, tentando sair daquela situação e não saem. Eu já passei por isso várias vezes, já tive atrás desse tipo de figurinha descarimbada e não é nada confortável isso. Mas é o que essa gente tem de bom para oferecer para a sociedade e para a humanidade. Talvez eles tenham coisa melhor para oferecer, mas eu sinceramente desconheço. Eu falo do que eu vejo, e é isso que eu vejo nesse tipo de pessoa, nesse tipo de motorista, nesse tipo de condutor. Eu não tenho nenhum problema de rotular pessoas que têm qualquer tipo de deficiência ou desvio, tá certo? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, até porque visa evitar acidentes com grandes prejuízos e também mortes, por que não? Como já aconteceram N vezes, talvez milhares de vezes por conta disso, enfim. Um grande abraço, sorte na vida, sucesso, saúde, grandes realizações e tchau. Até mais.